A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, né, para o todo o povo amado de Deus, para você que segue esse canal, né? Esse canal, né? Vocês não são meus seguidores, não. Vocês são seguidores de Cristo. E estas mensagens do qual sempre é lançada nesse canal é para edificar sua vida, a te ajudar na caminhada, sabe disso? É para restaurar sua fé, Para falar a verdade, hoje eu quero trazer uma mensagem, né, da palavra de Deus para as nossas vidas, para você, para nós. Hoje eu quero falar exatamente sobre a missão do Filho de Deus, a missão de Jesus, do Filho amado, da joia mais preciosa que já andou aqui na terra, a missão do Filho amado. E antes de eu falar da missão do Filho de Deus, escreva aqui, se inscreva nesse canal, se inscreva. E quando você se inscrever, ative o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, assim como esse, você venha receber aí no seu tablet, no seu smartphone ou no seu computador. Amém? E se você gostou desse vídeo, dá um okzinho, joia, né? Se você quiser compartilhar, fica à vontade. A palavra não é minha, não é de ninguém. A palavra de Deus a palavra que liberta, que muda, que salva, que restaura. É exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a mensagem de hoje é falar sobre a missão. E qual era a missão? A missão de Jesus. E só para você ter ideia, Deus, ele fez coisa que deixa o homem impactado. Sabe disso? Deixa o homem admirado, impactado. Eu que já viajei muito, né? E quando eu viajava, sempre olhava as florestas, né? Olhava também a Amazônia, as matas, sabe disso? As árvores. Eu também ficava analisando também o mar, as aves do céu, né? E muito mais. E eu falava, né? Tudo isso foi feito com a palavra. Agora eu e toda a humanidade, e você também, né? Você e toda a humanidade, nós, fomos feitos com a mão de Deus. Com a mão de Deus, está escrito, né? Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Então, nós fomos feitos com a mão de Deus, com amor. Sabe isso? Deus, ele nos ama tanto, sabe disso? Muito demais. Só que quando o homem se perdeu, né? Aí Deus ele ficou olhando, imaginando, né? Porque nenhum dos profetas de Deus resgatou o seu povo, nem Moisés, Elias, né? Nem mesmo outros profetas, não resgatou o povo de Deus, sabe disso? E quando o homem se perdeu, e quando o homem se corrompeu, quando o homem se filtrou no pecado e o pecado se filtrou no homem, e a humanidade estava sendo destruída, escassa, sabe disso? Destruída, está se tornando escasso. Por quê? Por causa do pecado.
O pecado estava consumindo tudo, quer dizer, destruindo tudo. Tudo. Porque o pecado traz consequência gravíssima na vida de um homem e de uma mulher. Sabe disso? E todos aqueles que pecam são escravos do pecado. O pecado escraviza. Sabe disso? E Deus, vendo o que estava acontecendo na terra, o próprio Deus só encontrou um só meio para resgatar, salvar. Sabe isso? Então o próprio Deus olhou para o trono e viu o seu maior amor, viu sua maior joia rara, viu o seu maior tesouro, sabe isso? Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior amor de Deus. É a sua maior joia rara, seu maior tesouro. E quando o próprio Deus viu ele no trono, ele encontrou exatamente, sabe o quê? O resgate. O único meio que Jesus Cristo, né, tinha para nos salvar. O Pai, quando viu ele, né, o próprio Pai encontrou a única oportunidade, a única maneira, o único jeito de resgatar, né, o homem e a mulher, porque se perderam, se corromperam, estavam sendo escravizados, destruídos, por causa do pecado, maldição chamada pecado. E o próprio Deus só encontrou um meio para resgatar. Era exatamente sacrificar, doar, dar. Sabe disso? Abrir mão do seu maior tesouro, do seu amor, da sua joia preciosíssima. Jesus Cristo. Sabe disso? Abrir mão do seu filho, dar o seu filho como resgate de toda a humanidade. De toda a humanidade. Para salvar exatamente o irmão José, né? O pastor José, família, né? Também para resgatar esse que blasfema de Deus, para resgatar o ateu, o espírito, né? Resgatar o macumbeiro, os feiticeiros, né? E muito mais. Para resgatar esse que blasfema de Deus, né? Fica contra Deus. Para resgatar exatamente toda a humanidade, sem fazer exceção de pessoa. Toda. E o único meio que tinha era enviar o filho amado. Não tinha outro. Esse era o meio. E como diz no livro do Evangelho de João, capítulo 3,16, diz exatamente assim. Ó, porque Deus amou, olha só, o amor. Olha o que resgatou a humanidade. Foi o amor. Sabe disso? Com a força desse amor, foi exatamente que resgatou toda a humanidade. O amor de Deus. Sabe disso? O amor. O amor de Deus era tão grande por nós, ainda é, né? Por nós, que ele enviou, não foi um anjo, não, foi o Filho amado, foi o seu maior tesouro, foi o seu maior amor, sua maior joia, Jesus Cristo. E ele nos amou tanto, olha só, porque Deus amou o mundo, esse mundo é eu e você, é a humanidade, sabe disso? Ó, amou o mundo de tal maneira,
que deu. Quer dizer, quem ama, dá. Quem ama, dá. E olha que o nosso Deus, ele deu, né, o Filho para nos resgatar, ficar no nosso lugar, para nos salvar. Ele deu sem esperar nada em troca de ninguém, porque nós não tem nada para oferecer a Deus. Não tem nada. Sabe disso? Tudo enquanto que você estiver na terra, você não pode oferecer a Deus, porque Deus não, para falar a verdade, tem tudo. Ele não necessita de nada. Sabe disso? Então ele deu sem pensar em nada em troca. Olha só, ele deu o seu filho unigênito. Aí, vírgula, né? O que significa unigênito? Quer dizer, único. Ele deu o único filho para nos salvar, resgatar, quebrar essa maldição que se chama pecado. Olha só, olha o que diz mais. Olha o que diz. Olha o que diz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só para você ter ideia. Deus abriu mão do seu único filho. Único. Deus só tinha um só filho. E esse único filho, que era Jesus Cristo, ele abriu mão. Abriu mão para nos salvar, nos resgatar, para nos dar a vida. Sabe disso? Agora me diz uma coisa. Deus deu seu único filho por nós. Mesmo nós não valendo nada. Mesmo nós não prestando para nada. Sabe disso? Mesmo nós somos pecador, falho, né? Nós erramos muito. Mas mesmo assim, ele deu o seu único filho por nós. Agora eu faço uma pergunta. Qual é a mãe de família, ou um pai, uma mãe, que tem coragem hoje, estou falando hoje, não estou falando passado não, estou falando presente que é hoje. Qual é a mãe de família que tem coragem de dar um único filho, um filho, para morrer por toda essa humanidade, todo esse povo pecador, né? Esse povo que peca, são pecadores. Me diz aí. Será que existe uma na terra que tem coragem de dar seu único filho para morrer por toda a humanidade e ainda conseguir ver o filho sofrendo, morrendo, sofrendo, pagando um alto preço pela humanidade? Tem uma sequer? Claro que não. Claro que não. Sabe disso? E olha que muita gente diz que o amor de uma mãe é grande. Será que você esqueceu do amor de Deus? O amor de Deus, nada se compara a ele. É um amor HP. Sabe isso? É um amor extraordinário, o amor de Deus. Sabe isso? Deus fez algo assim, por nós, por mim, por você, por toda a humanidade, que impacta. Sabe disso? Este impactado a humanidade. Sabe disso? Porque eu fico imaginando sempre tem uma pessoa que diz, como eu queria que alguém morresse por mim. E Jesus Cristo, ele morreu por nós, por você, para nos resgatar, para nos dar uma vida, e vida de abundância. E olha o que diz, né? Jesus, ele veio a esse mundo, o único filho amado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não sofra, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Tem uma coisa, o que o diabo tem mais vontade, o que ele quer de verdade, é tirar a vida eterna de você. Por quê? Ele sabe se você seguir a Bíblia, seguir a verdade, a palavra de Deus, a verdade,
que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará desse mundo, dos erros, do pecado e muito mais. É só conhecer a verdade. A verdade é exatamente Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é o que liberta. Ele é o que salva. Ele é o que resgata. Sabe disso? Ele é que dá a vida eterna. Só para você ter ideia, tá aí, ó. Todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus Cristo, terá a vida eterna. Viu? Viu só? E o diabo está querendo que você perda isso, a vida eterna. O diabo, o que ele mais quer é te afastar de Deus, te afastar da Bíblia, te afastar da palavra de Deus, porque ele sabe. Ele te afastando de Deus, da palavra de Deus, você pode perder a vida eterna. É o que mais tem hoje em dia, é a pessoa afastada. Sabe isso? Pessoas que se afastou da igreja, de Deus, largou tudo, para viver uma vida de pecado. Sabe disso? Perdendo a salvação, a vida eterna e a felicidade eterna. Então Deus, ele pagou um alto preço por mim, por você. E esse preço era caríssimo demais. Só para nos resgatar. Resgatar isso daí, né, que exatamente blasfema de Deus, né? Fala mal de Deus, né? Para resgatar isso daí, que essa pessoa que sempre tem um que quer fechar a igreja, fala mal de Deus, da obra de Deus, persegue a obra de Deus. Deus enviou o próprio Filho para isso. Sabe disso? Para resgatar, salvar. E olha o que diz mais. Olha no verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. De novo, ó. O mundo quer dizer eu e você. E esse Filho aqui, que está escrito com F maiúsculo, é o Filho de Deus. Ó. Quer dizer, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Quer dizer, o mundo quer dizer as pessoas. Né? As pessoas. E só para você ter ideia, se Deus enviou seu Filho ao mundo, o mundo é as pessoas. Na palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Não recebeu, quer dizer, rejeitou. Sabe disso? Rejeitou Jesus Cristo. Bofetearam ele, cuspiram nele, empurraram ele, crucificaram ele, votaram contra ele para crucificar, para matá-lo e muito mais. Você imaginou nisso? É desse jeito. É desse jeito. E olha o que diz. Deus enviou seu Filho ao mundo. Seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, quer dizer, julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, Deus não enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Agora para comigo. Para e pensa. Se Deus fosse julgar o mundo hoje, será que teria alguém, que poderia passar no julgamento de Deus? 10, alguma coisa, que poderia passar no julgamento de Deus? Ou não? Você sabia que no livro de Gênesis 6, Deus, ele fez um julgamento. Nesse julgamento ia ser extinto, acabada, excluída toda a humanidade de uma só vez, em um dia só. Você sabia disso? Só que quando Deus tomou a decisão em destruir toda a humanidade, e Deus procurou um sequer justo, íntegro, reto, temente a Deus, no meio
um povo, uma nação, né, de um povo corrompido. Não tinha mais ninguém justo na terra. Até que Deus encontrou um que se chama Noé e fez Deus sorrir. Será que hoje em dia, não, estou falando hoje, será que tem um sequer que possa fazer Deus sorrir? Me diz aí. Porque no livro de Salmo, né, capítulo 7, no verso, se eu não me engano, né, no verso, ou número, né, dá no mesmo, do verso 11. Será que tem alguém que possa conseguir fazer Deus sorrir? Porque lá no Salmo 7, verso 11 diz, né, do número 11, diz que todos os dias na terra Deus está irado, indignado com toda a humanidade. E olha que eu já vi pregador dizendo, Deus está feliz, Deus está contente. Como, rapaz? A humanidade só pensa em pecar. E até os crentes que se diz ser crente, entre aspas, dentro da igreja, disfarçando de crente, né? Deixando Deus indignado. Como é que Deus está sorrindo? Como é que Deus está contente? Me diz aí. Me diz aí. Até mesmo muita gente diz, mas Deus está sorrindo e a alegria dele é a nossa força, meu amigo. Se a alegria dele é a nossa força, mesmo nós fazendo Deus ficar indignado, mesmo nós aborrecendo a Deus, mesmo assim, Deus nos fortalece. Vê nós tristes, animados, sem força, desconsuados, aí Deus sorri para nos dar força, né? Para não deixar o diabo nos matar. Só o sorriso de Deus deixa nós com força. Sabe disso? Com ânimo. E muito mais. Então, se Deus fosse julgar hoje o mundo, quem seria primeiro não passar no julgamento de Deus? Quem será? Você consegue me dizer? Quem são as primeiras pessoas que não passariam no julgamento de Deus, se o julgamento de Deus fosse hoje, agora, nesse momento? As primeiras pessoas que não passariam no julgamento de Deus seriam as pessoas que gostam de julgar. As pessoas que gostam de julgar seriam as primeiras a não passar no julgamento de Deus. Seriam elas. Sabe disso? Então Deus não veio julgar o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar, mas para salvar toda a humanidade do terrível pecado. Então ele veio a esse mundo, pegou o pecado, pegou toda imundiça, toda dor, a dor, todo tipo de doença, todo tipo de imundiça, todo o pecado, toda maldição, ele levou sobre si, e levou calado, seguiu no caminho para Golgota, lugar de caveira, chamado caveira, e lá foi crucificado no meio de 2 assassinos, de 2 ladrões. Depois colocaram o mestre no chão, deitaram aquela cruz, pegaram o mestre, colocou no meio da cruz, pregou uma mão, pregou a outra e pregou os pés. E depois levantou aquela cruz e o mestre, depois que levantou a cruz, o mestre ficou entre o chão e a terra. Por sua causa, por minha causa. Porque eu pequei, você pecou, mas alguém inocentemente estava pagando um preço caríssimo. Esse preço era de sangue, crucificando a sua carne, já que você nenhum
eu, você e nem a humanidade, ninguém tiveram coragem de crucificar a sua carne, Jesus Cristo foi no meu lugar e no seu lugar. Sabe disso? Pensa nisso. Pensa. E tenha todos um ótimo dia. A paz para todos. Uma ótima quarta-feira. E até outro dia, se Deus nos permitir. Sabe disso? E se Deus permitir trazer mais uma mensagem ainda hoje, louvado seja Deus. Mas se não, que Deus nos dê mais oportunidade para trazer essas mensagens que tocam no coração. Amém? Graças e paz. Meu nome é o irmão José Adailton. Tá bom? E que Deus abençoe cada um e graças e paz seja com todos. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo que o Miguel está dando. Amém? Glórias a Deus.